A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra na RDP África os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes. Fósseis em Moçambique foi o que procuraram no ano passado dois investigadores portugueses numa expedição de que falámos aqui no Cientificamente em fevereiro. Em agosto deste ano, a aventura teve continuação. Rui Castanhinha e Ricardo Araújo regressaram para o Pal Niassa 2, já com alvos bem definidos, desenhados a partir da informação recolhida no ano passado, como nos explica Rui Castanhinha, que estuda evolução e está a fazer um doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência. O ano passado foi uma expedição mais prospectiva, portanto, para encontrar locais novos, que foi bem sucedida e, portanto, este ano justificava-se uma nova expedição a um local muito particular na província do Niassa, onde então encontramos e escavámos uma série de achados novos. Alguma coisa muito excitante? Para os paleontólogos, o excitante, normalmente, portanto, dizer que é uma descoberta excitante é a posteriori. A priori, o que nós encontramos no campo foi uma série de blocos com vestígios de vertebrados fósseis, portanto, de animais, e quando os prepararmos vamos poder dizer até que ponto é que são importantes para a ciência. Para já, o que é que pode ser dito? Vários crânios, que são elementos extremamente raros para vertebrados fósseis, portanto, da parte do corpo todo, o crânio é que é mais informativa, porque é mais completa, que tem mais elementos anatómicos que nos permitem descrever e encontrar que tipo de espécie é que é aquela, que importância é que ela tem, e, portanto, são encontrados bastantes crânios. Não vou dizer quantos, mas porque também vai depender da preparação dos blocos, mas vários, seguramente mais de 5 crânios este ano e de espécies diferentes. Portanto, seguramente também não são todos da mesma espécie, o que é extremamente importante. Moçambique até agora não tinha nenhum esqueleto completo de um vertebrado fóssil e agora de repente começam a aparecer vários em muito pouco tempo, o que é extremamente importante para o país e para a região. Ricardo Araújo já regressou aos Estados Unidos, onde é estudante de mestrado em paleontologia na Universidade Metodista do Sul, no Texas. Admite que as saudades de Moçambique nascem no exato momento em que o avião descola para a viagem de regresso a casa e recorda o trabalho desenvolvido em agosto. Primeiro, recolhemos uma grande quantidade de material que estava à superfície, simplesmente. Estava exposto ao ar e era só nos agacharmos para apanhar aquilo que precisávamos. Depois abrimos uma grande área de escavação. Inicialmente era pequena, mas à medida que fomos escavando, fomos encontrando cada vez mais coisas, e acabámos por recolher cerca de 10 grandes blocos repletos de ossos. Voltamos à conversa com Rui Castanhinha, que nos explica que este não foi um trabalho de portugueses em Moçambique, mas antes uma expedição conjunta dos dois países. Participou o Dr. Luís Costa Júnior, o Salim Mário, o Pedro Madeira, que é um estudante de Geologia, e os nossos guias locais, o Luís Macuango, que foi absolutamente extraordinário. Tivemos um motorista também moçambicano, o Mustafa, e, portanto, do ponto de vista da participação das pessoas, esta era a equipa deste ano. Do ponto de vista do retorno dos fósseis, portanto, do material envolvido na expedição, todos os fósseis são património moçambicano, isso é ponto assente desde o início da expedição, desde a primeira vez que pisámos território moçambicano. Era isso que tínhamos em nossa mente. Obviamente os moçambicanos concordam com isso, e os fósseis vão voltar depois de estudados e depois de haver condições que nós estamos a tentar criar para que os fósseis possam também ser estudados e que não precisem sequer de voltar a sair do país para serem estudados. Depois de haver um know-how em Moçambique para os preparar e para os estudar corretamente, cientificamente, em Maputo. Portanto, é essa a nossa intenção, é que os fósseis voltem, mas não voltem sozinhos e que sejam expostos numa vitrine sem que não haja ninguém à volta para os poder estudar, comparar e interpretar. Portanto, o nosso interesse é que eles voltem, mas voltem como pessoas. Portanto, o nosso primeiro passo é esse, é formar o preparador moçambicano e mais tarde, eventualmente, outras pessoas que faça sentido formar para voltar a Moçambique. Portanto, para já é isto, os fósseis voltarão o mais rapidamente possível, assim que tiverem as condições reunidas para voltar, e voltam acompanhados com pessoas que os podem estudar, acondicionar e mostrar a toda a gente.
E essa pessoa, especialista moçambicano que há de aprender a preparar fósseis, está quase a chegar a Portugal. Com uma bolsa da Gulbenkian, fará a sua formação durante um ano no Museu da Lourinhã. Vem para Portugal aprender a ser preparador de fósseis. Não existe nenhum em Moçambique. É esse o nosso intuito também, com esta expedição, contribuir para a formação e para o desenvolvimento científico de Moçambique. Portanto, vem durante um ano, e a ideia é que ele volte para Moçambique e que se estabeleça lá no Museu Nacional de Geologia como preparador do museu, para poder salvaguardar a coleção que vai voltar, para poder expô-la, limpá-la, cuidar dela e preparar novos fósseis e dar possivelmente formação a outra pessoa que venha a querer enquadrar os quadros do Museu Nacional de Geologia. Em Maputo, o diretor do Museu de Geologia de Moçambique reconhece que a falta de pessoal especializado em algumas áreas é um dos constrangimentos da atividade do museu. Luís Costa Júnior diz que o país está, por esta altura, a fazer o levantamento nacional do património geológico. O museu pretende estender as suas atividades a outras regiões do país. A paleontologia é uma área interessante de expansão, mas os meios humanos são limitantes. Nós apenas no museu temos um geólogo que agora fez 3 anos atrás um mestrado em património geológico e geoconservação na Universidade de Minho. E nós temos uma cooperação muito boa e sólida com instituições portuguesas na área de formação de geólogo e especialistas. E particularmente nesta área de património geológico, o nosso técnico do museu concluiu um grau de mestrado na Universidade de Minho, e ele está neste momento a dirigir e a coordenar todo este projeto de inventariação do património geológico. E também temos que está a terminar também na Universidade de Minho um mestrado em área de valorização de recursos geológicos, que vai iniciar também um estudo que é muito importante, que é dos pegmatitos em Moçambique, que em Moçambique é muito rico nesta área. Luís Costa Júnior aceita o desafio. O diretor do Museu Nacional de Geologia de Moçambique enumera prioridades. Eu precisava de pelo menos mais 4 especialistas. Por exemplo, 2 na área de museologia, que nós ainda não temos, e são cursos que aqui em Moçambique não há nenhuma universidade que possa dar estes cursos de museologia, só fora do país. E precisava também 2 formados em programas de educação. Portanto, sabe que o museu tem um papel muito importante na educação e na polarização da ciência, quer nas crianças, quer nos jovens e na sociedade em geral. A ciência, por vezes, mas não deve ser uma coisa estranha à sociedade. Rui Castanhinha conta que este ano, uma vez mais, as populações dos locais onde se fez a recolha de fósseis foram prestáveis e curiosas, interessadas no trabalho dos investigadores e receptivas a novos conhecimentos. Poderá a paleontologia estar a ganhar terreno em Moçambique? Quando as crianças ouvem falar em dinossauros, em fósseis, em répteis mamalianos, em coisas esquisitas com dentes aguçados, todas as crianças ficam exatamente atentas. E estes projetos são precisamente isso, são projetos que, para além da componente científica, que é importante, tem uma componente de símbolo, de bandeira, que pode abrir as portas a outro tipo de investigação e interesse dessas mesmas crianças pela ciência. E, portanto, acho que sim. Acho que se esse for o nosso contributo, já é um contributo muito importante. Mas demos largas então à nossa própria curiosidade. O que é que já se sabe sobre os fósseis encontrados no ano passado, na primeira expedição Palniaça? Ricardo Araújo. O que está aqui no Texas é um crânio de um pequeno réptil mamaliano, e ao longo deste ano tivemos a prepará-lo e descobrimos que não tem só o crânio, que tem praticamente o resto do esqueleto completo. O que é interessante é que esse fóssil não tem mais do que uns 4 ou 5 centímetros. No entanto, tem o esqueleto completo nesse pedaço de rocha. Por que será isso? Porque o organismo era mesmo assim ou porque seria um bebê? É que existem algumas espécies de répteis mamalianos, portanto deste tipo de fósseis, que se encontram em Moçambique, que são particularmente pequenas, e é esse o caso deste fóssil. É um fóssil de dimensões muito, muito reduzidas em comparação com os dinossauros, com os fósseis mais populares.
é pequeno, muito pequeno mesmo, mas isso não significa que venha a fornecer menos informação sobre o passado da vida na Terra. Também não significa que não dê bastante trabalho a estudar. Estas coisas em ciência demoram o seu tempo e precisamos de confirmar com exatidão todas as características anatómicas, quer do crânio, quer do resto do esqueleto. Precisa de ser muito bem apurado até termos a certeza absoluta de que é a espécie que estamos a pensar ser, ou, eventualmente, até uma nova espécie, porque naquela região, como é uma nova bacia, existe sempre um efeito de pesquisa em que, em novas bacias, tende a ser encontradas novas espécies também. Portanto, há sempre essa possibilidade. E só com o trabalho mais de minúcia e de precisão é que podemos chegar a essa conclusão. Este ano, o objetivo foi, essencialmente, finalizar a preparação do fóssil. E, portanto, está finalizada? Ainda alguma matriz, isto é, ainda alguma rocha, precisa de ser removida. Este próprio processo é algo que demora também o seu tempo, porque nós utilizamos quer uma abrasão mecânica, quer uma abrasão química. Inicialmente utilizamos uma abrasão mecânica com umas pontas precursoras que funcionam de maneira hidráulica, para remover a maior parte da rocha. Mas depois, quando queremos ir à precisão para ver mesmo as características anatómicas mais específicas, temos que dissolver a própria rocha para expor o resto dos ossos. E só a parte da dissolução em ácido demora vários meses. E ainda estamos a finalizar isso, apesar de já termos uma boa exposição do esqueleto inteiro. Ricardo Araújo, de regresso ao laboratório, chama-nos a atenção para os diferentes tempos de cada fase de um projeto. A paleontologia tem essa característica, que tem várias fases, entre as quais inclui o trabalho de campo, o trabalho de laboratório, o trabalho de ilustração científica, também é muito importante, o trabalho de estudo por si, depois o trabalho de publicação e o trabalho de divulgação científica para uma comunidade mais abrangente. Ricardo Araújo e Rui Castanhinha, um nos Estados Unidos, outro em Portugal, ambos com a determinação de regressar a Moçambique em cada mês de agosto, porque a ciência também é, mas não é só um trabalho. Sim, quer dizer, as minhas férias de verão foram passadas em Moçambique este ano, por exemplo. Mas isso fazemos com muito gosto, quer dizer, a aventura da ciência não se resume ao laboratório. No meu caso, eu estou a tirar doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência, que tem laboratórios fantásticos, mas apaixona-me mais do que isso, a ciência é mais do que isso, e apaixona-me outras coisas, e eu não prescindo de fazer uma perninha na minha grande paixão, que para além do trabalho que se pode fazer em laboratório, também se pode e deve fazer no campo. Ou seja, quando se tenta estudar a evolução, quando se tenta perceber como é que as coisas aconteceram, o laboratório dá-nos uma perspectiva, que é uma perspectiva experimental, de saber exatamente qual é o gene que manipulado forma isto ou forma aquilo, mas não nos dá uma fotografia do que é que aconteceu há 250 milhões de anos. Portanto, essa fotografia real do que é que aconteceu na evolução ao longo do tempo, só os fósseis é que nos podem dar. Não podemos fazer experiências com os fósseis, obviamente, ou muito limitadas, mas dão-nos essa fotografia, que as experiências atuais não nos dão. Portanto, da minha parte, é essa a minha grande paixão, é poder, em part-time, obviamente, consoante posse, com todas as limitações de tempo que tenho ao tirar o doutoramento, contribuir, indo para o campo, olhando para os fósseis, analisando, comparando o que é que aconteceu ao longo do tempo. E no laboratório, com outras perguntas, sem sair do âmbito da evolução dos seres vivos, perceber experimentalmente se a evolução se processa desta ou daquela forma, qual é o gene que está envolvido, qual é a molécula, qual é a estrutura que se desenvolve ao longo de um organismo, desde a fecundação até à morte. Palneaça, segunda edição, a paleontologia em Moçambique, pela mão de moçambicanos e portugueses, à procura de respostas que ajudem a escrever o livro complexo da evolução da vida no planeta Terra. A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra na RDP África os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes.